Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Mariana Silva. Mais de 200 vacinas contra a Covid-19 ficaram na manhã de sábado danificadas por uma falha no sistema de refrigeração no Centro de Saúde de São Pedro do Sul. António Cabrita Grado, diretor do Agrupamento de Centros de Saúde Dão Lafões, explica o que aconteceu. Logo de manhã verificou-se que havia uma anomalia na questão de refrigeração e localmente a equipa que estava presente comunicou superiormente. Tiveram que aguardar que houvesse uma decisão técnica. Verificou-se apenas já perto, depois no início da tarde, que se poderia fazer a vacinação com uma das marcas, com a marca Pfizer, e de imediato começou-se a proceder-se. Portanto, o que se verificou foi que em relação a outra marca, portanto, em relação à AstraZeneca, essas vacinas vão ter que ser recolhidas e não vão ser administradas porque as condições relacionadas com a rede frio não davam garantias de que pudéssemos administrar. Portanto, foram administradas 115 vacinas da Pfizer. Em relação à AstraZeneca, foram, portanto, vão ser retiradas 23 frascos. António Cabrita Grade, diretor do Agrupamento de Centros de Saúde Dão Lafões, a dar conta da inutilização de 23 frascos da vacina AstraZeneca em São Pedro do Sul. Cerca de 230 vacinas foram parar ao lixo. E do fim de semana vem o registro de mais 22 novos casos de Covid-19 na região. Foi no concelho de Lamego que se registrou o maior aumento, com 11 novos doentes infectados pelo novo coronavírus. Ao todo, desde o início da pandemia, a região de Viseu acumulou 28.674 infectados pela Covid-19, 646 vítimas mortais associadas à pandemia. Pelo menos 26.488 pessoas foram dadas como recuperadas. 16 distritos de Portugal continental, incluindo Viseu, estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, podendo ser de granizo e acompanhados de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Este aviso vai vigorar entre o meio-dia e as 6 da tarde desta segunda-feira, abrange quase todos os distritos de Portugal continental, ficando de fora apenas os de Bragança e de Faro. A previsão aponta também para vento fraco a moderado do quadrante leste, sendo do quadrante sul na região sul, onde soprará por vezes forte nas terras altas. António José Correia, o candidato à Câmara de Santa Combadão pelo PSD, o projeto que encabeça pelos sociais-democratas, diz que deve ser olhado como uma alternativa para o Conselho. Nós, quando partimos para umas eleições, partimos sempre com a convicção que as podemos ganhar, no sentido de podermos apresentar um projeto que leve as pessoas a olhar para nós como, efetivamente, como alternativa. Não é uma questão de roubar, é uma questão de facto, apresentar um projeto alternativo, mobilizador, que faça acreditar os santacombadenses que podemos ter um futuro diferente. E, portanto, nessa perspectiva, pretendemos e desejamos ganhar as eleições, porque vamos apresentar um projeto que vai alavancar seguramente o território e a nossa terra. António José Correia revela algumas linhas de ação da candidatura do PSD para Santa Combadão. O foco vai passar muito por projetos diferenciadores que marquem a diferença do nosso território de Santa Combadão relativamente à nossa região. E temos algumas ideias sobre isso, quer na área da música, quer na área da qualificação e da formação profissional, quer na área da informática e das novas tecnologias. Nós pretendemos que, de facto, criar um projeto alternativo, no turismo também, obviamente. Nós somos um concelho com uma vasta tradição e com história, e com cultura, que marca o país e a nossa história, basta falarmos da questão relacionada com Oliveira Salazar e, portanto, o que nós pretendemos é criar um projeto e estamos a construí-lo bem no sentido de atrair os nossos jovens, atrair quem nos visita e fixar pessoas em Santa Combadão. António José Correia, o candidato do PSD às eleições autárquicas deste ano em Santa Combadão. Incentivar o consumo de água da torneira e reduzir o uso de plástico são os objetivos da mais recente campanha de Águas do Planalto.
A empresa sediada em Tondela vai entregar 8.000 garrafas nos agrupamentos de escolas de Tábua, Carregal do Sal, Mortágua, Santa Combadão e Tondela, como explica Paulo Oliveira, administrador do grupo Aquapor e presidente do Conselho de Administração da Águas do Planalto. Nós vamos entregar a todos os alunos, funcionários e professores dos agrupamentos de escolas entre o 5º ano e o 12º ano, todos os agrupamentos dentro dos municípios que as Águas do Planalto abrangem. A ideia centra-se no ambiente e em promover o produto que é a água como um bem que não necessita estar engarrafada em plástico, ou seja, não precisamos de estar a consumir plástico e a produzir resíduos, quando a água que é fornecida pelas Águas do Planalto é de excelente qualidade, é saudável beber água da torneira. Nós fazemos milhares de análises na nossa rede e nas redes dos nossos clientes durante o ano e é, no fundo, comprovar a nossa confiança no nosso produto, na nossa água, na água dos nossos municípios e transmitir isso às novas gerações. Também a garrafa que vai ser entregue, feita em inox, é amiga do ambiente. Vamos entregar as garrafas em aço inoxidável e a ideia é mesmo essa, ou seja, ela ser durável, ser um material seguro, resistente, em que podemos tanto levar para as escolas, onde podemos levar para qualquer desporto que nós pratiquemos, metemos na mochila. Quando está vazia é leve, quando está cheia é resistente e a ideia é um pouco por aí, porque as crianças de 10, 11 anos também convém que as coisas sejam resistentes e duráveis. E essa é a nossa ideia, ter uma garrafa para muito tempo. Paulo Oliveira, administrador do grupo Aquapor e presidente do Conselho de Administração da Águas do Planalto, que vai entregar 8.000 garrafas nos agrupamentos de escolas de Tábua, Carregal do Sal, Mortágua, Santa Combadão e Tondela. O objetivo é incentivar ao consumo de água da torneira e reduzir o uso de plástico. No rescaldo desportivo deste fim de semana, dar conta do triunfo do Académico de Viseu na recepção ao Futebol Clube do Porto B, que permitiu aos academistas retomarem o trilho das vitórias. O Académico levou de vencido os azuis e brancos por 1-0, com Anthony Carter a ser o autor do único golo do jogo. Com este resultado, o Académico fica no 14º lugar da tabela classificativa da Segunda Liga, com 32 pontos, enquanto o Futebol Clube do Porto B continua no 18º e último lugar, com 26 pontos. No futsal, o Viseu 2001 empatou a 2 bolas na recepção ao Dínamo Sanjoanense e vai medir forças com o Fundão nos quartos de final do play-off de campeão. Kiko e Luquinhas foram os autores dos 2 golos vizienses frente ao Dínamo Sanjoanense. Com este empate, o Viseu 2001 aproveitou a derrota do Braga diante do Benfica para subir um lugar na tabela classificativa e terminar a fase regular do campeonato na 6ª posição com 47 pontos. A equipa orientada por Paulo Fernandes vai medir forças com o Fundão nos quartos de final do play-off de campeão. A ronda a eliminar vai ser jogada à melhor de 13 encontros, que têm data marcada para 9, 15 e 16 de maio. Já hoje, pela Primeira Liga de Futebol, o Tondela tem deslocação a Famalicão em jogo da jornada 29. O jogo Tondela-Famalicão está marcado para as 7 da tarde, em jogo referente à jornada 29. A equipa beira ocupa o 9º lugar com 34 pontos. Já o Famalicão é 13º classificado com 30 pontos. As antevisões dos treinadores para ouvir no Jornal de Desporto já a seguir, às 9h30 da manhã. Revista Viseu Internacional. Design moderno, imagens que marcam e reportagens com identidade de uma região. Mais de 90 páginas de histórias únicas para guardar, em papel e versão digital.